e versículo de número 20. Evangelho de Lucas, capítulo número 15 e versículo de número 20. Aleluia. Esse texto todos nós conhecemos, é um texto que é o texto áureo de todo aquele que estava perdido e foi achado, né? Diz assim a palavra de Deus, Novo Testamento, aí à direita da vossa Bíblia. Diz assim: e levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. Amém? Glória a Deus. Queridos, quando Deus me trouxe esse texto no meu coração, eu lutava com Deus para recorrer a outra parte, mas esse texto ele foi tão vivo em meu coração, quando Deus me comunicou, quando Deus me trouxe ele, falando sobre missões, nos fazendo repensar sobre missões, porque hoje a gente ouve muita coisa, a gente ouve muitas estratégias novas, mas em todas elas você vai encontrar missão. Missão está sendo feita. E quando Deus me trouxe esse texto em meu coração, eu pensei quão importante é uma igreja que entende, e não só entende, mas se move em missão. Uma igreja que compreende a urgência de nós termos a obra missionária em avanço. Uma igreja que entende a urgência de se preocupar não só com nossas famílias, porque eu acho que falar que nós temos que interceder por famílias é chover no molhado, né? Acho que todo mundo, ou quase todos, a grande maioria, para falar com Deus sobre sua família, para falar com Deus sobre o seu casamento, para falar com Deus sobre os seus filhos, para falar com Deus sobre aquilo que vai beneficiá-los, né? Porque um marido salvo vai beneficiar a esposa, uma esposa salva vai beneficiar o marido, né? Um filho sem perturbação vai beneficiar a família. Então todos nós paramos em algum momento para falar com Deus sobre família. Então eu acho que não precisa orientação de levar a igreja hoje que tem que orar pela sua família. Eu acho que todos oram, né? Eu acho que até aquele que está perdido, ele fala com Deus sobre a sua família, né? Eu acho que até aquele que está perdido, quando ele encontra necessidade, ele vai dizer: meu Deus, ajuda a minha família, né? Agora, missões é uma coisa que tem que ser abordada, porque missões é uma coisa que hoje eu vejo na grande maioria que missões é um ponto fraco da igreja. Deveria ser um ponto forte da igreja, mas é um ponto fraco, porque a igreja já não se move por isso. Você não vê uma igreja ela fazer, por exemplo, como diz aí, uma campanha para resgatar quem está nas drogas. Você não vê a igreja fazer, né, como gosto de falar, uma campanha para resgatar quem está no alcoolismo. Não. Você vai ter a campanha da bênção, a campanha da prosperidade, a campanha da rosinha, da cruzinha, da eguinha, da pedrinha, e de todos os inhas que você encontrar, você vai ter campanha. Agora, eu acho que o problema está quando nós deixamos de pensar com um pensamento missionário. Quando nós deixamos de pensar como alguém e como uma igreja chamado a fazer missão. Porque quando nós dizemos assim, missão está no coração de Deus, eu acho que o clamor de Deus e que aquilo que Deus tem no seu coração é que esse clamor e esse desejo que Ele tem no seu coração de missão possa se refletir no nosso coração como igreja, possa se refletir no nosso coração como seus filhos, como seus ministros, como alguém que faz alguma coisa, como alguém que conhece o Pai que tem, como alguém que conhece a casa que tem. E Deus, Ele precisa que aquilo que Deus Ele fez, que foi entregar o seu Filho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira
Sabe o que é tal maneira? É um amor que tu não pode expressar, é um amor que não tem como você medir, é um amor que não tem como você expressar com palavras. Diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, o que Ele deu? O seu único Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí, queridos, às vezes a gente vê, e em muitos casos a gente vê a igreja ela comemorar quando alguém que sai para o baile morre, quando alguém que foi pular carnaval esses dias morre. Às vezes a igreja diz assim, mas não deveria nada ter talato, viu? Isso aí é o salário do pecado, é a morte. Sim, eu sei, só que a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que o ímpio se perca. O prazer de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então toda vez que alguém está morrendo, que alguém está descendo ao abismo para ficar longe de Deus, não vai ficar longe de Deus 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, é uma eternidade. Deus ele ainda está chorando, Deus ele ainda está clamando que alguém entenda que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que esse ímpio chegue aonde? Ao conhecimento da verdade. Então nós precisamos entender que cada um que desce sem salvação é a derrota da igreja. Cada um que vai sem salvação é a igreja sendo derrotada. Por quê? Porque Deus, queridos, pelo pensamento de Deus, todo mundo seria salvo. Pelo pensamento de Deus, pelo sangue que verteu, de dar o seu único filho, dizer, eu dou meu filho em sacrifício, pelo pensamento de Deus, todos seriam salvos. Mas o que é? O homem, ele se envolve em muitos pecados. E aí existe algo que nos separa de Deus, e é exatamente o pecado. O pecado separa a gente de Deus. Mas nós temos que ter, queridos, um entendimento, e temos que saber discernir o quê? Temos que saber discernir quem é o pecado e quem é o pecador. É que às vezes nós estamos colocando tudo no mesmo pacote, pecado e pecador, tudo junto. Existem igrejas, ministérios por aí que odeiam o pecado, mas já odeiam o pecador junto. E é por isso que muitas das vezes exclui o pecador, é por isso que muitas das vezes o pecador não é bem-vindo, é por isso que muitas das vezes o pecador chegar é motivo de tu olhar para ele de lado, é motivo de tu olhar para ele com os olhos virados. Por quê? Porque o pecador e o pecado, eles são tudo a mesma coisa. Mas o nosso, que nós temos que fazer no tempo de hoje, é separar quem é o pecado e quem é o pecador. Porque o pecado é cadeia, o pecador é indivíduo. E você tem que saber que você já teve nessa cadeia. Mas quando você ouviu, através de alguém, através de algum meio de comunicação, falar do amor de Jesus, falar que Jesus, Ele morreu na cruz para que você tivesse vida e vida em abundância, agora Jesus não olhou para você como pecado, Jesus olhou para você como pecador. E quando Jesus olhou para você como pecador, é aquilo que o evangelista William disse, vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E o que vai acontecer? E acharei descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o convite de Jesus para o pecador, é o convite de Jesus para que o pecador venha até ele, é o convite de Jesus para a pessoa cheia de pecado, cheia de defeito, cheia de fragilidade, cheia de fraqueza. Mas ainda é o convite que até o dia de hoje ele diz, vinde a mim todos vós que estão cansados. Significa Jesus dizer, se você cansou dessa vida, então venha a mim, porque eu vou te aliviar. Venha a mim, porque eu vou mudar a tua história. Venha a mim, porque você cansou dessa vida, então venha a mim, porque eu tenho algo novo para te oferecer. Mas a igreja precisa entender a urgência de fazer missão, porque missão tem que sair do coração de Deus e vir para o coração da igreja. Porque se missão está no coração de Deus e não está no coração da igreja, a igreja não tem o coração de Deus. Porque toda vez que a Bíblia fala em coração, está falando em pensamento. Coração na Bíblia não é órgão, é pensamento. Então a Bíblia, querido, quando nós falamos missão está no coração de Deus, nós estamos dizendo que missão está no pensamento de Deus. Deus ele pensa missão, Deus ele pensa sobre missão. Porque quando o homem se perdeu, quando o ser humano se perdeu, Deus ele pensou em algo. O que ele pensou? Pensou em missão. Ele pensou, como eu faço para resgatar? Como eu faço para trazer? Como eu faço para que voltem para mim? E o que ele fez? Ele pegou o que de melhor ele tinha em casa. E sabe o que ele fez? Entregou.
o que você é? Sabe o que é você pegar o seu único filho, o melhor que você tem em casa? Poderia pegar qualquer anjo e dizer: vai lá, anjo, encarna no corpo de um homem, vai lá e morre por eles. Pega um anjo lá da 25ª potestade. Mas não, ele pegou o seu único filho e deu. Foi o primeiro ofertante que teve, foi Deus. Que ofertou por você, foi Deus. Primeiro que ofertou o que de melhor tinha. Já temos Abraão, que é a tipologia de Deus, porque é o único homem que tem coragem de dizer: eu dou meu próprio filho em sacrifício. Mas agora, pela humanidade, primeiro que deu oferta, hoje nós demos oferta e nós achamos que nós estamos dando grande coisa. Agora, o primeiro ofertante que deu o que melhor tinha foi Deus. Eu dou meu filho em sacrifício. Mas o que é que você está disposto a dar de sacrifício para que missões elas sejam feitas? O que é que você está disposto a sacrificar para que missão ela seja feita? O que você tem para entregar para que missão seja feita? E hoje nós não queremos entregar nada. E isso prova que a gente não está com o coração em Deus. Não temos o coração de Deus. Porque se falar para alguém hoje, poderia estar cheio aqui. Se fosse a campanha da prosperidade, estava cheio. Se fosse a campanha da Rosinha que cura, não tinha espaço. Se fosse a campanha da água que liberta, tinha gente lá fora. Mas sabe o que é? Missão. Missão. Mas eu já sou salvo. Minha família está bem. Deus poderia dizer: eu já sou Deus. Tenho meu filho aqui comigo. O homem se perdeu porque quis. Ou porque quis ou porque não quis? Ou porque quis. Mas ele disse: não. Eu dou meu próprio filho em sacrifício. Se preocupou. Mas pro culto de hoje? Não, mas é que eu vou ter outro compromisso. Não é porque eu vou ter que trabalhar. Não é porque eu vou ter que visitar o parente. Não é porque eu vou ter que isso, vou ter aquilo, ter aquele outro. Tem um exemplo do nosso irmão Martins ali. Ele vinha para cá, furou o pneu da moto dele. Ele mandou mensagem pro William: vou ter que ir para Chama, daqui a pouco eu tô aí. Aleluia! Por quê? Porque são gente que se compromete com a causa. São gente que sabe: não, eu tenho compromisso com Deus. Eu tinha tudo para mandar uma mensagem: furou o pneu, eu não sei se eu vou chegar e ter lá voltar para casa. Mas não, é alguém que se compromete com o reino. E quando você se compromete com o reino, você não está pensando se você está bem, se a sua esposa, se o seu filho está bem, mas você está preocupado com quem está mal. Porque toda vez vai ter gente bem ao seu redor, mas sempre vai ter gente mal ao seu redor. Sempre vai ter gente que está passando pelo pior momento, e você é a resposta de Deus para ver essa pessoa. Quando a missão está no coração de Deus, e vem para o coração da igreja. Missão precisa sair do coração de Deus para estar no coração da igreja. É por isso que nós fracassamos, porque sem Deus pensa em missão, mas a igreja não. Sabe quando é que se levanta os missionários da igreja? Quando começa a ter problema na família, quando começa a ter problema dentro de casa. Aí que a gente começa a fazer missão. Não, agora vou convidar fulano para ir na igreja, vou convidar fulano para ir no culto, vou convidar fulano para despertar, vou convidar fulano. Mas quando está tudo bem, tu não encontra uma igreja missionária. Tu não encontra ninguém preocupado. Porque está tudo bem. Só que está bem comigo não significa dizer que está bem com o outro. A Bíblia é tão séria em dizer assim, que Deus um dia disse assim: busquei entre eles um intercessor, alguém que se colocasse na brecha. Sabe o que é Deus? Deus, onipresente, está em todos os lugares. Dizer assim que teve dificuldade: busquei entre eles um intercessor. Porque não existe intercessor, não existe intercessor que não ame missão. Se o intercessor não ama missão, ele não é um intercessor. Porque interceder é você comprar a guerra de outro. Interceder é eu me envolver numa luta que não era minha. Interceder é eu lutar em favor de outro que não está podendo vencer.
E eu falo de missões aqui com autonomia, com autoridade. Eu não falo de missões para você fazer e eu não faço. Quantas das vezes, no meio de madrugada, toco o meu telefone, toco o telefone do William, da Ali, e nós saímos às vezes 3 da manhã para voltar às 6. Saímos às 2 para voltar às 6, 6 e meia. Deixamos esposa em casa, deixamos família em casa e vamos comprar guerra de outro. Mas nós poderíamos dizer comigo, está tudo bem, se contigo não está, o problema é teu. Mas o que nos envolve é missão. Missão está no coração de Deus, mas também tem que estar no nosso coração. Precisa descer para o nosso coração, porque Deus não vai sair para buscar o perdido. Veja Deus, essa ponte é Jesus. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora você tem que mostrar aonde está Jesus para que as pessoas consigam chegar ao Pai. Agora, qual é a tua preocupação com missão? O quanto você se preocupa com missão? O quanto você se preocupa em pensar em alguém que está se perdendo? Seja realista com você mesmo, seja sincero com você mesmo. Quantas das vezes você já chegou nesse ambiente pesado, você já chegou nesse ambiente moribundo, você já chegou nesse ambiente só levando boxe de Satanás, levar boxe para cá, boxe para lá, estava perdendo já a luta para ele, mas você chegou nesse ambiente, você se levantou, você disse, agora eu vou virar o jogo, agora eu vou virar a história aqui, agora eu vou começar a vencer. E quando isso acontecer, quantas das vezes você parou para dizer assim, eu conheço alguém que também tem levado muitos boxes na vida e está perdendo, está quase morrendo, mas eu posso dizer para ele aonde eu me recuperei, eu posso dizer para ele aonde eu me levantei, eu posso dizer para ele aonde eu tenho encontrado força, eu posso dizer para ele a porta que ele pode entrar para que a vida dele mude, eu posso dizer para ele o que ele pode fazer, eu posso dizer para ele, eu te acompanho até lá. Mas pastor, o meu problema, pastor, eu não posso me comprometer com as pessoas porque eu não tenho carro. A Bíblia diz que Jesus andava num Jeep Renegade. Por isso que ele ia até as multidões. Tu lembra aquele dia que ele andava de avião, que marcaram com ele lá em Gadara, para ele ver uma pessoa só? E Jesus disse assim, ó, prepara o meu jatinho aí que eu vou ir. Jesus atravessava os lugares. E embora que ele fosse morrer para dar vida aos miseráveis, ele atravessava, ele não tinha distância. Pastor, mas o meu problema é que eu não estou fazendo, é que eu estou cheio de luta, pastor. Tu lembra aquele dia que Jesus desistiu lá quando a tempestade veio no mar, né? Aí ele disse, não, vamos voltar para casa, porque ele está cheio de luta, hoje não está bom. A igreja precisa se fortalecer em missão. Só que eu não acredito que missão vai ter sucesso com essa igreja acostumada em estar em culto aqui, quinta e domingo. Eu não acredito que possamos fazer missão com uma igreja que é acostumada a estar em culto aqui, quinta e domingo. Não acredito. Não acredito que possamos ter sucesso em fazer missão com uma igreja que está acostumada a estar em culto 2 vezes na semana. 2 vezes na semana. Uma igreja que tem dia certo para cultuar. Uma igreja que escolhe dia para adorar. Uma igreja que ela precisa estar bem para ela poder convidar outros. Porque se meu dia não foi bem, aí eu já não sei. Eu não acredito que tenhamos sucesso em resgatar o perdido com uma igreja que ela consegue ser igreja 1h30. Porque tem gente que vem pro culto 1h30. E se tu passar 1h31, ele já começa a se remexer no banco. Ele já começa a olhar o pastor com cara estranha. Mas eu nem tô, irmão, pode me olhar com cara estranha. E se quiser ir, já vai indo. Nunca eu vou deixar de ministrar uma palavra porque chegou. É 1h30, já vamos parar. Não.
O que Deus deu tem que entregar. O dia a Valéria me olhou que era 10 horas e ela me olhou com que a gente tem que ter passado. Eu disse, vai filha, vai. E quando eu vejo que tem gente que mexendo na cadeira, eu digo, irmão, tem que sair, fica à vontade, pode ir, eu não tenho que sair. Porque eu trabalhava. E às vezes me dizia, tu vai sair 6 horas, e às vezes era 7h30, às vezes me ligava, eu dizia, tive que ficar aqui empenhado. E nunca pude dizer, olha, eu tenho que ir porque eu tenho compromisso, viu? Nunca. Só que a igreja não encara isso aqui como um serviço. Não encara isso aqui como algo que é uma responsabilidade. Que você não fez esse compromisso com o William, ou comigo, ou com a Valéria, com qualquer um dos líderes que estão aqui, não. Você fez esse compromisso com Deus, e é por isso que você precisa estar. Às vezes tem gente que liga para dizer assim, olha, hoje eu não fui no culto, viu, porque estava chovendo. Vamos ter que distribuir guarda-chuva aqui, irmãos, e dar, e dizer assim, olha, com um dia de chuva tu abre esse coisinho e vem para a igreja, viu? Ah, mas é que lá perto de casa tem muito barro. Vamos te dar uma bota também para te vestir e você vir para a igreja. Porque eu nunca vi uma igreja que se paralisa por qualquer coisa como a igreja que nós temos no tempo de hoje. Não estou falando daqui, estou falando em geral. Qualquer coisa que acontece é motivo para não adorar a Deus. Qualquer coisa que acontece é motivo para não vir no culto. Qualquer coisa que acontece é motivo para mim não entregar o meu melhor. Qualquer coisa que acontece é motivo para mim andar de cara feia. Qualquer coisa que acontece é motivo para que a minha unção ela decaia. Uma igreja que tem problema de fazer missão. Uma igreja que tem problema. Sabe qual é o problema que eu vejo de quem não entende sua missão? É que está tendo pouco contato com Deus. Porque quando você tem contato com alguém, hoje até eu falava, eu e o William, e nós falávamos exatamente sobre a Belém. Encontramos a Belém no centro, e o William disse assim, a Belém nem parece que não é filha da profeta, né? Porque ela tem até essa atitude da profeta, o posicionamento parece da profeta, parece que ela é filha da profeta. E eu vinha pra cá, e Deus me disse assim, cara, sabe por que a igreja não faz missão? Porque a igreja não tem relacionamento comigo. A igreja não tem tempo para estar comigo. Porque o dia que a igreja tivesse tempo para estar comigo, ela ia entender o quanto eu estou chorando por almas que estão se perdendo. O quanto eu estou chorando por gente que está indo à lona. O quanto eu estou chorando por gente que às vezes, querido, está se perdendo e ainda na comemoração da igreja. Que Deus não chamou a igreja para excluir, Deus não chamou a igreja para disciplinar, Deus não chamou a igreja para isso, Deus chamou a igreja para resgatar. Aleluia! Jesus poderia dizer, olha, eu vim disciplinar, eu vim excluir, eu pecou, já era. Jesus olhou e disse assim, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Quando você anda perto do Senhor, você já não pensa em excluir o pecador e disciplinar o pecador. Você pensa em buscar e salvar o que está se perdendo, em dizer para ele, não, fica aqui dentro. Fica aqui dentro, sabe por quê? Porque aqui a gente consegue trabalhar contigo. Aqui a gente consegue te chamar para perto e a tua história consegue começar a ser mudada. Aqui a gente consegue te restaurar de novo. Aqui a gente consegue mudar você. Aqui a gente consegue transformar você. Aqui a gente consegue dizer para você que há oportunidade de mudança. Aqui a gente consegue dizer para você que existe uma transformação nessa casa. De fazer missão, querido. Você entende o que é missão? Você entende que Deus conta contigo para isso? Você entende que Deus depositou algo em você que não é para morrer com você? O depósito que Deus faz em você não pode morrer com você. Aleluia. Você
Você precisa depositar em alguém. Hoje a igreja está cheia de unção. A unção está aí. Sabe? Qualquer lugar que você vai, mora unção. Tem sempre alguém lá falando em línguas, tem sempre alguém lá profetizando, tem sempre uma bela palavra. O problema é que quando essa unção não é passada para ninguém. Porque o Elias tinha unção. Sabia? O Elias tinha unção. Só que ele entendeu a comunicação de Deus, que ele deveria preparar o Eliseu para Eliseu receber essa unção. Está entendendo isso? E aí Elias faz 7 milagres. E agora começa a preparar Eliseu para receber a unção. Eliseu tem a oportunidade de um pedido. E Eliseu diz assim: olha, eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Só que Eliseu faz 14 milagres, mas não passa unção para ninguém, profeta. O Geazi não recebe a unção de Eliseu, porque Eliseu é uma igreja que está preocupada com milagre, mas não está preocupada em passar a unção. Eu penso para mim que se Eliseu tivesse pensamento de reino, de paternidade, quando o Geazi saiu atrás do Naamã, estava em Eliseu liberar uma sentença para ele. E Eliseu disse: bom, tu foi atrás dele, vai ficar contigo a lepra também. Será que com pensamento de paternidade ele não deveria chamar Geazi para perto e dizer: eu vou começar a mudar a tua história, eu vou começar a te preparar para receber essa unção que está sobre mim, eu vou começar a te preparar para te receber isso que eu tenho em mim. Mas hoje é tão fácil a gente achar alguém que está junto com o pecador e dizer: vai receber esse pecado também, vai estar junto esse pecado por toda a tua geração. E pior, ele amaldiçoa também as descendências de Geazi. Ele diz: vai estar sobre ti e sobre a tua casa, a lepra não vai se apartar. E hoje nós temos uma geração de Elias e uma geração também de Eliseu. A geração de Elias anda em milagre, mas não se preocupa tanto em andar em milagre quanto passar a unção adiante, preparar a gente para receber essa unção, preparar a gente para ter essa unção, preparar a gente para viver essa unção, preparar a gente para fazer o que nós estamos fazendo, preparar a gente para dar continuidade ao que nós estamos fazendo. Mas existe uma geração que é de Eliseu. Ele está preocupado com a porção dobrada, mas não se preocupa em restaurar quem ainda está em contato com o leproso. Quando eu não me preocupo em restaurar o Geazi, eu não vou ter para quem passar a porção que eu tenho. Eliseu entendia de missão, porque o que é missão? É tarefa, é algo que você tem que cumprir, foi dado a você. Elias entendia disso. Deus disse para ele: vai, unge Azael, rei da Síria, Jeú e Eliseu, tu vai ungir profeta em teu lugar. O que ele entendeu? Tem uma missão: levantar esse cara no meu lugar, passar para ele que eu carrego. O grande problema hoje é que nós não estamos preocupados em passar para os Eliseus o que a gente carrega. É por isso que você vê muita gente. Quantas pessoas você vê fera na área de operar milagre? É ou não é? Se dedicam a isso. Deus os usa. Mas quantas das vezes essas pessoas partem e não fica ninguém para fazer o que elas faziam? Por quê? Porque não se preocupou em passar a unção adiante, não preocupou em depositar em alguém o depósito que Deus fez sobre a sua vida. E nós, como igreja, precisamos entender que tudo que nós precisamos é passar para alguém o que está em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre ceia, ele diz assim: olha, quando ele fala sobre a ceia, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Quer dizer, foi depositado algo em mim. De quem que ele aprendeu? De quem que ele recebeu? Do Senhor. O que também que vos ensinei.
O apóstolo Paulo continua e diz para o Timóteo, olha, o que da minha parte tu ouviste, morre contigo. O que da minha parte tu ouviste, fica para ti. O que da minha parte tu ouviste é segredo. O que da minha parte tu ouviste, não diz para ninguém. Ele diz para o Timóteo, olha, o que da minha parte ouviste, transmite a outros. Aleluia. Passa para outros. Sabe o que é que nós estamos falhando em missão? Quando nós viemos para uma casa como essa, ouvimos uma palavra de excelência como sai desse altar, por qualquer um dos nossos pregadores, mas nós saímos daqui para não passar para ninguém, para não dizer para ninguém. Hoje eu fui no culto, Deus falou comigo, glória a Deus. É domingo, Deus falou comigo. Quinta-feira eu volto e Deus vai falar mais um pouco. Mas tudo que Deus está comunicando para você vai morrer com você, porque você não passa para ninguém, você não transmite para ninguém, você não ensina ninguém. Eu tenho acompanhado o trabalho que a Valéria e a pastora Josiane e a Verônica têm feito com as mulheres. E eu digo assim, Deus, que o Senhor faça essas mulheres entender que aquilo que elas estão recebendo, elas precisam transmitir para outros. Aleluia. Elas precisam passar para outros. Elas precisam começar agora a distribuir para outros. Nós como igreja, nós precisamos entender, queridos, que aquilo que nós estamos recebendo não pode ficar com a gente. Não, tem que ser transmitido. Porque quem gosta de reter as coisas é o espírito do Judas. O Judas retém. A Bíblia diz que Jesus estava ali com seus discípulos, já estava se aproximando da sua morte. Chegou uma mulher com um perfume caríssimo. Segundo os historiadores, era todo o seu mês todo de trabalho, todo que ela tinha. E a Bíblia diz que ela tem uma atitude: vou quebrar todo esse perfume aos pés de Jesus. E ela faz isso. E Judas diz assim: que desperdício, porque não guardou. Nós podíamos vender. Podia vender. É ou não é? Onde você encontra a geração do Judas hoje? Que desperdício entregar milagre assim de graça. Que desperdício orar por alguém de graça. Nós podemos vender. Nós podemos vender. E quando a gente tem vendido unção, porque unção é nardo, unção é cheirosa, unção é algo que pode mudar a vida, unção é algo que pode mudar a realidade, porque aquilo que aquela mulher quebrou os pés de Jesus mudava a realidade não só dela como de muita gente. Mas ela diz assim: eu vou quebrar tudo, eu vou entregar tudo. Mas o Judas está dizendo: que desperdício, que desperdício. Quando as pessoas olham para uma casa como essa e as pessoas estão ali dizendo: eu tive lá e procurado da coluna, às vezes vem as especulações: e quanto tu deu lá para o pastor orar por ti? Não dei nada. Mas que desperdício, poderia ter comprado para ter, poderia ter comprado para que tu seja curado, poderia ter comprado para que você vai orar na tua casa e tu ser liberto. Mas não, nós não somos a geração do Judas. Nós quebramos tudo, é gratuitamente. Nós quebramos tudo, é gratuito. Nós quebramos tudo, é gratuito. Porque aquele que deu, ele é fiel para dar muito mais. Nós precisamos entender a urgência de fazer missões, a urgência de encontrar com o perdido, a urgência de encontrar com o perdido. A urgência de se cruzar com o perdido, porque pode ser que seja a última vez que tu cruze com ele, pode ser a última conversa. A Bíblia diz em Eclesiastes, me chama a atenção, que é um tempo para todas as coisas: tempo de plantar, tempo de colher. A Bíblia começa dizendo que é um tempo de nascer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que você plantou. Agora, a única coisa que a Bíblia não diz é que é um tempo de pregar, um
tempo de falar, um tempo de transmitir. Por causa que para pregar você tem que pregar tempo e fora de tempo. Por causa que muitas das vezes é o último encontro, muitas das vezes é a última conversa, muitas das vezes é o último momento. E como eu estou, como está o meu pensamento, o meu coração acerca de missão? Como está o teu coração acerca de missão? Como está o teu coração acerca de se preocupar com quantos hoje, agora, estão morrendo sem conhecer Jesus? Sem saber a obra redentora do Calvário? Agora, eu pergunto para você, quantas pessoas você conhece? Só que você conhece, nem que você seja muito íntimo, mas só que você conhece, que você poderia influenciar para começar a caminhar com Jesus. Quantas pessoas que você tem intimidade, que você poderia dizer: hoje quero te convidar para ir na igreja comigo? O problema é que nós não temos fortaleza na área de missão. Outro dia eu disse assim: nós temos que nos mover, nós temos que juntar mantimentos e distribuir para famílias carentes, para gente que não tenha. Eu ouvi alguém me dizer assim: pastor, a gente não é a prefeitura, eles que têm que cuidar dessa gente. Só que a Bíblia diz que o dever de cuidar do órfão, da viúva, do necessitado é da igreja. É nosso. Nunca foi deles, é nosso. E depois reclama assim: porque é que o recurso todo está com o Estado, está com o governo? Porque nós passamos para ele uma função nossa. Cuide de vocês, dos órfãos, da viúva, do necessitado. Então Deus vai ter que mandar recurso para eles fazer isso. Agora, quando nós como igreja dizemos: vai ser obrigação nossa, nós que vamos fazer, pode ter certeza que Deus vai mandar recurso. Vai entrar recurso pelaquela porta, vai entrar recurso pela janela, vai aparecer recurso no altar, porque nós estamos nos comprometendo. Deus manda para nós, porque é nossa obrigação, é nosso dever, é nós que temos que cuidar, é nós que temos que amar essa gente, é nós. Eu sei que ouvir uma mensagem como essa não causa vibração em ninguém. Pelo contrário, dá vontade até de ir correndo. Se alguém for sair aí, tu já prende aí na porta, Martim, não deixa ninguém sair. Dá vontade até de correr. Porque não é isso que a nossa alma quer ouvir. A nossa alma não quer ouvir falar de missão. A nossa alma quer ouvir falar de bênçãos, quer ouvir falar de milagre, quer ouvir falar de manifestação, porque são coisas boas pra gente. Agora, sabe quem é que quer que você ouça isso? É o Espírito. O Espírito quer que você ouça isso. Aleluia. O Espírito quer que você entenda o que é missão. O Espírito quer que você se sinta triste quando você entrar pelaquela porta e não tiver ninguém te acompanhando, não tiver ninguém vindo contigo, não tiver ninguém seguindo os teus passos. O Espírito quer que tu se entristeça e diga assim: eu não posso deixar, eu não posso ser alguém que não influencie. Onde esse tempo é tempo que se levanta influenciadores. As pessoas hoje influenciam, e as pessoas hoje também estão fáceis de ser influenciadas, sabe? Quantos adolescentes, quantos jovens tiraram sua vida quando apareceu o desafio da baleia azul? Aí você me diz se é fácil de ser influenciado ou se não é. Porque agora, ser influenciado para ser um milionário, tudo bem, eu até entendo. Agora, ser influenciado para mim tirar minha vida porque o fulano tirou a dele?
Pastor, eu não sei por que estão sendo influenciados. Porque a igreja não exerce a influência. Porque a igreja não exerce a influência que tem. A igreja não chama para si a responsabilidade. A igreja não traz para si o desafio, a luta de se posicionar, de interceder. Eu te pergunto, como igreja, o que você tem feito para pôr missão? O que você tem feito? Esses dias a Paula me chamou. De tarde ela esteve aqui na igreja. Eu achei que ela ia falar alguma luta, alguma coisa. E ela disse: pastor, eu tive uma ideia. Vamos fazer folheto. E eu não tenho problema de eu ir lá para a praça distribuir com o endereço aqui da igreja, com o slogan da igreja. E se alguém mais quiser ir comigo, vai ser bem-vindo. Mas nós temos que trazer essa gente para cá. Eles têm que conhecer aqui. Então, quando eu vejo gente assim, eu penso: ainda há uma esperança. Existe alguém que está pensando sobre missão. Existe alguém que está pensando: eu já estou aqui, mas posso trazer outros para cá. Eles têm que chegar, eles têm que vir aqui para essa casa. Mas o problema é que a minoria está pensando quando o assunto é missão. Missão é uma responsabilidade da igreja. A igreja precisa fazer missão. Agora eu te disse aí de casa, eu estava olhando o site das notícias gospel, Valéria, e dizia: igreja orienta fiéis a não apertarem as mãos por causa do coronavírus. Eu não vi ninguém orientar os fiéis do mundo a não ir no carnaval por causa do coronavírus. Eu não vi ninguém orientar os fiéis do mundo a não ir mais no baile por causa do coronavírus. Eu não vi ninguém alertar os fiéis do mundo a jovens e jovens não ficarem mais por causa do coronavírus. Mas eu vi uma igreja dizendo: não apertem mais as mãos por causa do coronavírus. Mas a Bíblia diz que praga alguma chegará à minha tenda. Praga alguma chegará à minha tenda. Praga alguma chegará à minha tenda. Quando eu entendo que missão precisa ser feito, eu posso viver a pior epidemia e praga nenhuma vai chegar em mim, porque eu estou ali unido de alguém que está junto comigo. Nossos passos do leão, você me vira e sobe ao céu, pelos seus passos do leão, o teu amar é o leão, pelos passos do leão. Agora pare, pense um pouco. Quanta gente você conhece, ou que você conhecia, que já morreu, e que infelizmente não foi salvo? Tu quer notícia boa ou quer notícia ruim, irmão? Quantos querem notícia boa, levanta a mão. Quem quer ruim, levanta a mão. Eu vou dar as duas. A boa é que Jesus te ama. A ruim é que quem você conhece que parte sem salvação tu não falou, tu vai ser cobrado. Vai pesar sobre ti essa responsabilidade. Por que tu acha que Paulo, irmão, Paulo sozinho, Márcia, Paulo sozinho, apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, sozinho, ele implantou todo o evangelho em toda a Ásia. Sozinho. Não tinha nem bicicleta, irmão. Sozinho ele implantou o evangelho na Ásia. Não tinha correio, não tinha Sedex, não tinha nada. Sozinho. Não tinha mensagem via WhatsApp. Não tinha Facebook para ele postar e marcar outros para que outros amigos pudessem ver e curtir. Não tinha nada, sozinho. Ele implantou o evangelho em toda a Ásia, porque ele se comprometeu com o evangelho. Ele se comprometeu
comprometeu em fazer, ele se comprometeu a ser um missionário, ele se comprometeu a buscar os gentios que estavam isolados, que estavam apartados, mas ele disse: não, eu vou levar até eles. É o apóstolo Paulo que escreve: olha, a salvação não vem por outra coisa, a salvação é pela graça, a salvação é tão gratuito. É ele que escreve isso, é ele que diz assim: olha, não é por homens, não é por obras para que ninguém se glorie, é simplesmente pela graça. Quando nós reconhecemos isso, aí nós não temos problema em fazer missão, nós não temos problema mais em compartilhar com outros aquilo que nós estamos recebendo no tempo de hoje. E o nosso fracasso num tempo de redes sociais, o nosso fracasso num tempo de influenciadores,